Sejam bem-vindos ao Porto Alive. Temos levado até si todos os pormenores sobre o Porto Wine Fest e aqui vamos continuar. Connosco nesta altura já está Isabel Marrana, diretora executiva da Associação das Empresas de Vinho do Porto. Seja bem-vindo ao Porto Alive. Portanto, nesta altura falar do vinho do Porto é falar da região norte e agora também, a partir de agora, falar deste festival que muito tem e vai contribuir para esta marca Vinho do Porto. Esperamos que sim. Efetivamente, eu diria mais. Eu diria que falar de vinho de Porto tem que ser falar de Portugal também. E de maneira que é isso um pouco que este festival também pretende, que é levar o vinho de Porto aos portugueses, ao seu consumo, à sua notoriedade que a tem, mas metê-lo no dia-a-dia da vida dos portugueses. É isso que nós pretendemos também. Acha que isso vai ser possível? Eu espero, claro que espero. Portugal é um mercado que para o vinho de Porto é o quarto mercado apenas, de onde podemos daqui ler que podemos crescer ainda muito no seu consumo. Todo o português conhece, orgulha-se, oferece vinho de Porto. Mas não sei se o consome cotidianamente em casa, se abre uma garrafa de vinho de Porto quando recebe amigos, se oferece um aperitivo com vinho de Porto branco. É muito nessa medida que estas ações aqui em Portugal estão a ser levadas para levarmos ao consumidor português a ideia de que consumir português, consumir vinho de Porto é bom. É uma palavra que ainda não tínhamos dito aqui, de facto, orgulho, porque é verdade. As pessoas do Norte têm que se orgulhar do efetivamente, vinho do Porto. Efetivamente, eu acho que a marca Porto é muito forte porque encerra, de facto, toda uma realidade, toda uma região, toda uma vivência, toda uma intelectualidade. E essa bandeira é claramente, e há muitos, muitos anos, encabeçada pelo vinho de Porto, que é um embaixador da região e também do país. Eu noto que nós vendemos, o nosso maior mercado é a França, por isso a França, os franceses, todos eles conhecem Le Porto, e de maneira que eu acho que isso é um motivo de orgulho, claro. Até porque é um produto de qualidade incontestada. Muito bem, que trabalho é que a Associação tem feito? Ora bem, para fazer chegar este nome? A Associação representa cerca de 95% da comercialização, por isso as empresas que estão associadas na EVP, e a Associação, sendo uma associação empresarial que congrega, por isso, este conjunto de empresas, tem uma ação diversificada de lobby, de representação política, institucional, mesmo de representação em Bruxelas, na elaboração da regulamentação comunitária. Do ponto de vista de promoção, que é disso que hoje falamos, a Associação desenvolve em conjunto com as empresas, por isso tem um grupo de estratégia promocional que apoia e orienta e incentiva o Instituto do Vinho do Douro e Porto, que é de facto o organismo que controla e certifica o setor e tem também por competência a promoção e sobretudo a educação do nosso produto. Porque mais do que promover, nós pretendemos uma divulgação de consumo, nós pretendemos que haja uma pedagogia na restauração portuguesa, na hotelaria, porque de facto o turista que chega espera encontrar Porto. E de maneira que muitas vezes isso não é feito por desconhecimento da forma como se serve, da complexidade que o produto tem, e de maneira que é isso que pretendemos e incentivamos o IVDP a fazer. Essa promoção passa também agora por atingir novas faixas etárias, não é? Por exemplo, claro que este sim. Evento também educa as pessoas claro a saberem apreciar e beber o vinho do Porto. Claro que sim. Nós temos o vinho de Porto tem uma diversificação muito grande e nessa diversificação encontramos momentos e consumidores de todas as idades. E, efetivamente, se nós pegamos num vinho de Porto branco, nós podemos fazer vários cocktails, vários long drinks, ou até bebê-lo sozinho, fresco, como aperitivo. Se pegamos num vinho de Porto Rosé, de igual forma. E isto num copo alto, com gelo, com limão, com laranja, com hortelã, e de maneira que há toda uma diversidade e que nós queremos um pouco mostrar aos mais jovens
que o vinho do Porto não é só o vinho que o pai e o avô consomem, mas que há uma oportunidade, é um produto de excelência que deve ser consumido também pela faixa etária mais jovem. E muito importante também para as nossas exportações, não é? Tem um grande contributo. Claro que sim, nós somos um produto por excelência, como disse, exportador, e de maneira que as nossas empresas há muitos anos e até pela história do vinho do Porto, dedicam sobretudo aos mercados exportadores e por isso é um setor que claramente tem que ser acarinhado por tudo isto que eu já disse. O peso que hoje o vinho do Porto tem na nossa balança comercial não é o que tinha no passado, mas efetivamente do ponto de vista agroindustrial e do ponto de vista dos vinhos é claramente o líder das exportações. E como disse, é sobretudo uma marca de embaixador, uma marca de qualidade, que temos outras, mas que o vinho de Porto incontestavelmente tem uma notoriedade no mundo inteiro. E por isso Portugal penso que deve saber aproveitar isso. Quais são os principais mercados que têm mais Ora bem, procurados os principais mercados onde nós vendemos mais quantidade estão centrados na Europa. É a França, é a Holanda, é a Bélgica, é Portugal e é o Reino Unido. Depois seguem-se mercados com uma importância muito grande para nós, até pelo seu potencial de crescimento, que é os Estados Unidos. Estados Unidos e Canadá têm um posicionamento muito interessante e surge agora um mercado que nós temos uma expectativa muito grande, que é o Brasil. É um mercado irmão, é um mercado de memória de Portugal e que efetivamente é para nós também um mercado com potencial de consumo muito grande. Faço-lhe uma pergunta de futuro. Depois deste evento, que diferenças na região norte acha que se vão notar relativamente ao vinho do Porto? Eu espero que várias. Eu espero que os intervenientes políticos da região norte, que tiveram a oportunidade também de passar e apoiar este festival, mantenham o nível de apoio do vinho de Porto para além do Porto Wine Fest. Ou seja, que reconheçam e assumam o vinho de Porto como uma bandeira da região norte e do país. Isso em primeiro lugar. Depois que o consumidor, que marque o consumidor este festival, claro, que o consumidor se recorde e quando vai ao supermercado, as compras são ainda hoje dominadas pelas mulheres e por isso quando se vai ao supermercado se lembra de comprar um Porto, seja ele branco, rosé ou um Ruby ou um Tawny, e por isso, e que experimente servi-lo e servi-lo como aqui foi-lhe recomendado. E por isso eu espero que no fundo haja uma marca, quer política, quer económica, quer mesmo no consumo das pessoas que por aqui passaram. Muito obrigada, foi um prazer tê-la aqui no Porto Alive. Só boas propostas para que cá venha este Porto Wine Fest e nós damos-lhe essa oportunidade. Basta que envie um e-mail para portoalive@portocanal.pt e pode-se habilitar a ganhar um convite duplo para este sábado, dia 15. E já agora, a história do vinho do Porto. Será que sabe, conhece, como, quando e porquê? Ninguém melhor para nos explicar do que o nosso conhecido Joel Cleito. É um dos principais produtos de exportação portuguesa e o seu sabor é reconhecido em qualquer parte do mundo. Mas quanto à sua história, a história é outra. Falamos, é claro, do vinho do Porto e vamos ficar agora a conhecer as suas raízes através da voz de Joel Cleito. Joel, que vinho é este? Bom, é um vinho que é com efeito um dos ex-libris do país. É um vinho com uma história muito interessante e é um vinho único. E isso é que lhe dá a sua fama, porque apesar de, ao longo também da história, se terem tentado fazer muitas imitações, espanhóis, franceses, alemães tentaram imitar o vinho do Porto, a verdade é que ele é inimitável. E é único, com características únicas, desde logo das suas cepas, das suas uvas, produzidas num local único do ponto de vista de um microclima que é no Alto Douro, numa paisagem também ela única, construída pelo homem, que por isso mesmo mereceu ser classificado pela Unesco como Património Cultural da Humanidade. E por isso estamos aqui perante uma série de fatores únicos que o transformam num néctar inigualável e, enfim, de um grande gosto. Diz a história que terão sido os ingleses a primeira tentativa de criar o vinho do Porto, é assim? Não. De facto, os ingleses... Não nos podemos esquecer que os ingleses são os grandes responsáveis pela comercialização do vinho do Porto. São
os principais consumidores do vinho do Porto. As grandes empresas de produção do vinho do Porto foram durante séculos inglesas e foram com efeito os ingleses que deram a conhecer ao mundo o vinho do Porto. Mas este vinho produzido no Alto Douro é muito anterior ao século XVI e particularmente ao século XVII, quando os ingleses começam a se envolver de uma forma muito profunda na produção e depois também na exportação do vinho do Porto. Em boa verdade, estas águas do Douro há mais de 2000 anos que bordejam campos e vinhas. Ainda na Idade do Ferro, antes dos romanos, já que os povos que viviam junto às margens do Douro produziam vinhas e vinho. Não eram grandes consumidores de vinhos, vamos ser francos, eles consumiam fundamentalmente cerveja. É depois, há cerca de 2000 anos, com os romanos, aí sim começamos a ter uma grande produção de vinho ao longo do Douro. E temos aí vestígios arqueológicos de lagares que nos atestam isso. Depois, na Idade Média, quando Portugal surge como um Estado independente, este vinho do Douro e de Lamego, como ele era de início conhecido, torna-se muito rapidamente num elemento importante na economia da região e mesmo nacional. Desde essas épocas da Idade Média, dos primórdios da nacionalidade, que o vinho da região é exportado. Mas é com efeito, a partir do século XIV, XV, na sequência do incremento das relações comerciais entre Portugal e Inglaterra, nomeadamente com o Tratado do Windsor, que os vinhos aqui da região norte começam a ser bastante exportados para a Inglaterra. Mas, curiosamente, de início e até ao século XVII, o grande porto de saída de vinhos não é o Porto, é Viana do Castelo. Os ingleses consumiam muito o Red Portugal, o tinto de Portugal, que era um vinho verde tinto produzido na zona da Bacia do Lima e do Minho. É na sequência dos conflitos, das grandes conflitos, rivalidades entre os franceses e ingleses, e os ingleses eram grandes consumidores do vinho de Bordeaux. Estamos a falar do século XVII. É na sequência desses conflitos que os ingleses deixam de importar vinho de Bordeaux e partem à procura de alternativas. E é aí que vêm, de facto, encontrar aqui no Porto esse vinho que há já muito tempo vinha Rio Douro abaixo, exportado para outros locais, mas a partir daí é que os ingleses vão começar a envolver vão descobrir as particularidades deste vinho. Um vinho tinto, que, no entanto, vai ter aqui uma grande diferença relativamente a outros vinhos, que era isso também que me falavas no início. É um vinho único também devido ao processo como ele depois é produzido. Porque é um vinho simultaneamente muito doce, com essas belíssimas uvas do Alto Douro, mas também com um grande teor alcoólico. Isto tem a ver com a produção, a forma como o vinho do Douro, o vinho do Porto é produzido. Porque no momento em que ele começa a fermentar, e ainda está muito doce, com aquelas uvas fantásticas lá do Alto Douro, esse processo de fermentação é interrompido, acrescentando-lhe a aguardente vínica. Ou seja, o vinho consegue manter todo aquele açúcar das uvas e, ao mesmo tempo, um grande teor de álcool da aguardente vínica que lhe é colocado. Bom, também os ingleses dizem que foram eles, tudo bem, os portugueses já produziam há muito tempo este vinho aqui na bacia do Douro, mas foram eles que introduziram esta técnica de acrescentar o brandy ao vinho. Também é forçado. Seguramente que os portugueses já há muito tempo juntavam essa aguardente vínica e conseguiam esse vinho fino, como também muitas vezes é conhecido o vinho do Porto, o vinho fino. Mas é um vinho também que evoluiu, porque não só temos o tradicional vinho do Porto, já há muitas variantes. Foi uma necessidade do mercado ou também uma necessidade de aperfeiçoar aquele vinho tão especial? Foi necessário ao longo dos tempos ir aperfeiçoando, depurando, qualificando cada vez mais o vinho do Porto. Até porque esta história do vinho do Porto não é uma história sempre de sucesso. Houve altos e baixos. Por exemplo, na sequência desse primeiro momento em que os ingleses descobrem as particularidades do vinho, começa-se a produzir imenso vinho e começa a haver logo quem começa a alterar e a baixar a qualidade. E quando chegamos a meados do século XVIII, os preços tinham caído brutalmente. E o Marquês de Pombal tem na altura que fazer uma grande intervenção de marcar a região e regulamentá-la, é a mais antiga região demarcada e regulamentada do mundo, exatamente para combater essas fraudes. As coisas vão ficar bem melhor, mas, por exemplo, quando chegamos à segunda metade do século XIX, nova crise, novamente porque, enfim, estava muita gente a produzir vinho fora da região demarcada, entretanto, também alguns problemas em termos da próprio cultivo da vinha.
Bom, e foi novamente necessário, já no início do século XX, durante a ditadura de João Franco, uma forte intervenção estatal para combater essas questões. Bom, e de facto ao longo deste tempo tem havido sempre esta preocupação de ir inovando. Eu diria que o vinho do Porto é um vinho de tradição e é esta questão destas velhas cepas, estes velhos vinhedos com uma técnica, enfim, ancestral, que é a matriz deste vinho. Mas tem havido com efeito ao longo dos últimos anos uma preocupação por ir introduzindo novas técnicas, de ir introduzindo uma ou outra, enfim, uva um pouco diferente, mas acima de tudo eu acho que as diferenças, ou esta agressividade que nós hoje vemos assistindo na tentativa de captar novos mercados, incluindo o português. Os portugueses não são ainda, estão longe de ser os maiores consumidores de vinho do Porto, por incrível que pareça. Bom, tem-se assistido por parte dos responsáveis do vinho do Porto, o Instituto de Vinho do Porto, do IVDP, o Instituto de Vinho do Douro e do Porto, tentar demonstrar às pessoas que o vinho do Porto não tem que ser só bebido como nós o bebemos tradicionalmente. Há uma panóplia possível de combinações do vinho do Porto, quer como aperitivos, quer depois como degustação no final das refeições, combinando com diversos pratos, e é isso que ultimamente se tem vindo a apurar bastante. É as grandes potencialidades que o vinho do Porto tem numa série de ofertas gastronómicas possíveis. É preciso também tornar o vinho do Porto património cultural, é património mundial, mas já é cultural? Bom, o vinho do Porto é de facto um produto cultural, é um produto produzido pelo homem, numa paisagem natural, é certo, mas como também dizíamos há pouco, uma paisagem natural que foi ao longo dos séculos muito, muito trabalhada pelo homem. Portanto, o vinho do Porto é um produto cultural, indiscutivelmente. Mas eu percebo que me pergunte, no sentido em que o vinho do Porto pode e deve ter um papel importante na própria dinâmica cultural, e estamos a falar aqui perante um cenário, o Porto património mundial, património cultural. O vinho do Porto está associado também a uma série de monumentos, de imóveis de interesse cultural e patrimonial. Desde logo os barcos, tradicionais barcos rebelos, as próprias caves aqui em Vila Nova de Gaia, que fazem parte do segredo do vinho do Porto, porque o segredo do vinho do Porto não é só o local onde ele é produzido, lá no Alto Douro, mas tem a ver também depois com os anos que estagia aqui neste microclima muito próprio desta vertente do Douro, que é a de Vila Nova de Gaia. E no meio de tudo isto poderão-te perguntar, mas então um vinho produzido no Alto Douro, um vinho que vai envelhecer em características muito próprias aqui em Vila Nova de Gaia, mas afinal porquê é que se chama vinho do Porto? Bom, aí sim devemos essa designação aos ingleses. Os ingleses têm esta particularidade de designar os vinhos, não pelo local onde eles são produzidos, mas pelo seu porto, pela sua barra de saída, a partir de onde eles são exportados. O vinho de Bordeaux não é produzido na cidade de Bordeaux, é ao longo do Vale do Dordogne. E aqui é a mesma coisa, o vinho do Porto não é produzido no Porto, é ao longo do Douro, mas era pela barra do Douro, pela barra do Porto, que saíam as embarcações inglesas que levavam o vinho do Porto para a Inglaterra e para todo o mundo. E daí ter ficado o vinho do Porto. E é sobre esse vinho do Porto que queremos que fique a conhecer, portanto convidamos a conhecer mais histórias e a saborear, é claro, o famoso vinho do Porto. O impacto deste evento não se nota só na cidade de Gaia, e para nos explicar porquê e como, está connosco Álvaro Carvalho, vice-presidente da CCDRN. Seja bem-vindo ao Porto Live. Portanto, estamos perante um evento que acha que é uma mais-valia para a região. É, e a participação da Comissão de Coordenação é um bocado isso, foi trazer o Douro a Vila Nova de Gaia. Nós, dentro da Comissão de Coordenação, temos uma estrutura de missão, chamada Estrutura de Missão de Douro, que foi criada quando da classificação do Douro como Património da Humanidade. E essa estrutura de missão tem duas finalidades principais, que é, no fundo, promover a ligação de todas as entidades da região. E lembro-me que oficiais existem 20 e muitas entidades, cada uma a trabalhar per si, e a estrutura de missão tem um bocado a função de ligá-las entre elas. Depois, tem uma missão também importante, que é coordenar o chamado PIOT, que é o Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território, que é zelar um bocado pelaquela paisagem de acordo com a classificação e com o memorando da Unesco. Não é? E, portanto, nesta altura fazem falta eventos desta dimensão, nesta não é? altura fazem falta, até por um dado que todos nós sabemos, é
que faz lembrar aquele ditado popular que os santos da casa não fazem milagres. Nós, verdade. portugueses, somos poucos consumidores de vinho do Porto. E este evento, além de ser uma mostra internacional, virada para os turistas, também é muito virada para os portugueses, os portuenses. Diz-se, e bem, que cada um de nós, quando é que comprou uma garrafa de vinho do Porto para consumo? Normalmente nós temos garrafas em casa que nos dão e compramos para oferecer, quer dizer, nós não somos grandes consumidores de vinho do Porto. E este evento é importante nessa. Conseguimos também perceber que em algumas alturas o vinho do Porto não é reconhecido o suficiente, não é? Isto vem colmatar um bocadinho essa necessidade, essa falha nossa. Falha nossa. E dar outro uso ao vinho do Porto. Por exemplo, uma das mostras que temos aqui é com o vinho do Porto fazer outro tipo de cocktails, interessantíssimos, até para outro tipo de camadas, gente mais jovens. Eu lembro que o Porto Tónico era uma coisa que é recente e que as camadas mais jovens apreciam. Acho que é por aí que temos que ir. E o Norte, nesta altura, precisa de turistas também aliados um bocadinho a conhecer esta marca Vinho do Porto, que dinamiza a região? E o turismo do Norte está a fazer um excelente trabalho, porque há aqui duas realidades. Nós, Porto e Gaia, temos uma grande número de turistas, por causa do sucesso do aeroporto e das low cost. Agora é preciso que esses turistas se expandam para o Minho, para o Douro, e é esse trabalho que está a ser feito e que estamos a ajudar nós, Comissão de Coordenação, que é o segundo ponto agora que é preciso ajudarmos, é levar os turistas do Porto e Gaia para o resto da região. E o vinho do Porto pode, portanto, ser uma atração para atrair mais turistas para essas regiões. E é a grande marca da região. Mas quem fala no Norte não é só no vinho do Porto, por exemplo, nós vamos ter no dia 22 e 23 a visita de 18 embaixadores dos países árabes ao Douro. E vamos associar não só o vinho do Porto, como o azeite, como a amêndoa, como aos granitos. Quer dizer, nós vamos tentar levar estas pessoas à região para conhecer outros produtos que não só o vinho do Porto. O vinho do Porto é, sem dúvida, uma bandeira, mas temos outras coisas lá no Douro, não é? Claro. Este setor de excelência serve de exemplo para outros setores, da forma como trabalha e da forma como tem crescido, dinamizado e atrair estes turistas na região. Porque resume-se a profissionalismo, não é? Nós no vinho do Porto temos excelentes profissionais, tanto nas quintas, como no Instituto de Vinho do Porto, como nas companhias tanto portuguesas como inglesas, e onde existe profissionalismo há sucesso. Quer dizer, havendo profissionalismo as coisas correm bem, não é? Claro. E quanto a este evento, que vai cá estar até domingo, nós vamos acompanhar, levar até si todos estes pormenores e segredos. Acha que as pessoas vão ficar com uma ideia diferente do vinho do Porto? Pelo menos este primeiro dia já foi um sucesso aqui no Cais de Gaia. Acho que sim. Agora também temos aqui uma vantagem. Nós temos aqui os melhores cozinheiros portugueses, não é? Claro. E isso vai ajudar. Lá está, temos aqui a excelência, não é? Temos aqui uma parceria que de facto vai mudar e um o Porto bocadinho. Canal que ajuda Também temos cá estado e vamos continuar. Há também uma exposição de fotografia que falávamos há pouco, 10 regiões vinheteiras Património da Humanidade. Portanto, bem aqui pertinho também podem temos visitar ali essa no exposição. Convento Corpus Christi, é uma exposição itinerante da responsabilidade da Comissão. Estava no Museu de Foscoa, trouxemos-la cá para baixo para mostrar exatamente as outras 10 regiões vinheteiras. É engraçado porque ainda há pouco tempo apercebemos, se formos ao Google pesquisar pelas regiões vinheteiras, aparecem todas menos a portuguesa. Portanto, mas porquê? Não nos conseguiram explicar, detectámos isso e, portanto, estamos também a trabalhar nesse sentido, porque às vezes acontecem estes lapsos em que somos alheios, não é? E agora qual é que vai ser o próximo passo da Comissão? O trabalho que tem desenvolvido, que muitas vezes não é mostrado, não é? Para atrair ainda mais turistas, para dinamizar ainda mais a região. Nós temos duas vertentes distintas. Uma de ordenamento, que é que estamos sempre em conjunto com as autarquias a zelar pelo que eu digo pelo património, seja na emissão de pareceres, seja na consultoria. Outra na divulgação de conhecimento. Nós ainda há pouco tempo, na Régua, divulgamos o Manual das Boas Práticas da Vinha, que é um projeto comunitário em que tivemos apoio da Vitur e do Vitis, em que ajudamos os agricultores como é que onde manter a vinha, como é que onde fazer os socalcos. Portanto, existe uma parte académica de formação que estamos e depois temos de estar junto das empresas no desenvolvimento. Era aquilo que eu dizia há bocado. Nós somos comissão de coordenação, que é uma coisa que toda a gente sabe, mas depois esquece do desenvolvimento. Portanto, estamos nas duas vertentes e estamos agora ligados às empresas também, que é isso que estamos agora também a iniciar, um contacto direto com a economia real. E as pessoas vão ter um papel muito importante, sim, não é? Sim, porque têm também que apoiar os produtos que aqui são feitos e que são o nome e que dão nome a esta nossa região. É para isso que cá estamos. Vai poder visitar este evento? Vai cá estar? Estive cá ontem e conto estar cá a semana toda. E o que é que achou já agora de ontem, a reação das pessoas? Foi uma opinião mais pessoal. Foi interessante uma afirmação comum.
acham estranho como é que este evento é a primeira vez que se realiza. É verdade. Que as centenas de anos que tem o vinho do Porto, que tem a região, como é que este é o primeiro evento? E quero dar os parabéns à Associação das Empresas Vinho do Porto, porque conseguiu agregar as maiores empresas e o maior número de empresas neste evento. Portanto, acho curiosa a expressão que ouvi ontem, como é que é possível ser este o primeiro evento. E tem pernas para uma segunda edição, Tem. ainda com mais impacto, Tem, com mais força. e acho que se pode agora passar neste tipo de modalidades para outras regiões. Quer dizer, não é preciso estar no Douro com este tipo de exposições, mas se calhar faz sentido estar em Lisboa, estar onde há público, não é? Nas capitais distritos, se calhar, é um repto que eu deixo, que era Lisboa, Coimbra... Seria uma mais-valia, levar até à capital um evento como este? Acho. Sim, porque muitas pessoas até que apreciam o vinho do Porto, como já conseguimos vou dar um comprovar. pormenor que eu sempre ouvi dizer. Por exemplo, o vinho do Porto tem que saber ser bebido. Eu sempre ouvi dizer que o vinho do Porto se bebia à temperatura ambiente. Só que a temperatura ambiente eram as casas antigas de granito, que eram 17 graus. Hoje em dia, as casas com aquecimento que têm andam a 20, 22 graus. O vinho do Porto não é a mesma coisa, ver a 20 graus e ver a 17. Portanto, claro. E estes pormenores, as pessoas, é nestes eventos que aprendem a distinguir. Quer dizer, e aqui acho engraçado, por exemplo, todas as marcas têm frigoríficos e o vinho do Porto é servido à temperatura ideal. E beber um vinho do Porto a 17 ou a 22 graus não tem nada a ver. E com esta paisagem fantástica, não é? Exatamente. Sr. Engenheiro, foi um prazer tê-lo cá no Porto Alive. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu recordo que temos um convite duplo para oferecer a todas as pessoas que estão aí em casa. Basta que enviem um e-mail para portoalive@portocanal.pt e podem-se habilitar a um convite duplo, como já referi, para este sábado, dia 15. Quanto a nós, vamos também aprender a cozinhar com o chefe Nuno Inverneiro, um dos nossos convidados neste primeiro programa que leva até si os pormenores sobre o Porto Wine Fest. Já mudamos de cenário porque a partir de agora vamos cozinhar com o chefe Marco Gomes. Seja bem-vindo ao Porto Alive. O chefe Nuno Inverneiro, com quem estivemos à conversa ontem, é que ia fazer uma receita connosco, mas ele teve que se ausentar e por isso deixou-lhe esta difícil tarefa de cozinhar comigo. Para mim é um gosto. Não vai ser cozinhar comigo porque, pronto, vamos ver se eu não tento atrapalhar. E então qual é o prato de hoje? Então vamos fazer uma salada com maçã caramelizada, queijo e alheira, que não podia deixar de faltar, não é? Um bom transmontano tem que haver sempre alheira. E uma redução de vinho do Porto, que inicio já com ela. Portanto, que é talvez o que demora mais tempo. É uma boa altura também para as pessoas lá em casa tomarem notas, não é? Um papelinho, uma caneta e tomar notas desta receita, que é muito fácil de fazer, não é, chefe? Qualquer pessoa consegue fazer esta receita. É super fácil. Muito fácil e ao mesmo tempo muito apetitosa. E agora? Vou colocar aqui um bocadinho de açúcar para ajudar. Açúcar amarelo, não é? Exatamente. Hoje só vamos trabalhar com açúcar amarelo. Depois, entretanto, vamos ligar também aqui outra frigideira, que é para começar a trabalhar a alheira. Pomos um bocadinho de azeite. Um bocadinho de azeite, pouco, porque a alheira também já tem gordura, não é? Bastante gordura. Vou escolher aqui uma faca, talvez esta. Vamos picar uma cebola. Reparem na precisão. Esta parte é que eu não ia ajudar, não é? Esta parte é que eu não ia ajudar porque ficava sem um dedo. É uma questão de treino, não é? Porque se a gente trabalhar com a cebola todos os dias, ficamos mais à vontade. Vou colocar aqui, entretanto vai-me ajudar e não me vai deixar queimar a cebola. Pode ser? Pode. Ficamos com esta colher. E vou mexendo. Vamos mexendo. Entretanto, vou preparando aqui, enquanto começa a lourar a cebola, a alheira. Já cheira bem. Vamos por retirar a pele da alheira. Isso é um pormenor e é importante mostrar lá para casa. Ora bem, está a retirar a pele da alheira. Exatamente. Normalmente as pessoas fazem estes pratos, cozinham a alheira com a pele, não é? Sim, com a pele, não é? Porque normalmente também a alheira come-se tradicionalmente grelhada e a pele dá-lhe aquele toque da própria alheira, não é? Vamos deixar só puxar um bocadinho mais. Normalmente as pessoas até picam com um garfo a alheira, não é? Para sair a gordura, se for no forno, por exemplo. Exatamente. Também é Eu aconselho sempre no grelhador, não é?
No forno devemos picar com uma agulha, que é para ir libertando, e nunca num tabuleiro, e sim numa grelha. Numa grelha, ok. Sempre melhor. Vamos também pegar na maçã, descascar a maçã. E esta receita também se faz muito rápido, não é? Enquanto estamos aqui a preparar o vinho do Porto e a cebola com azeite para a alheira, vamos descascando a maçã. Exatamente, é uma entrada facílima e rápida de fazer, porque por vezes também, lá em casa, não vamos para a cozinha exatamente por isso. Nos dá muito trabalho e também às vezes falta-nos imaginação, e assim já fica mais um prato lá em casa, não é? E a minha mãe está muito orgulhosa de mim neste momento. Mas costuma cozinhar? Quando tem que ser. Só quando tem que ser. Quando tem que ser. Eu gosto, mas como ontem aprendi com o chefe Rui Paula, é um trabalho, não é um trabalho, portanto, tem que se fazer com amor, não é? Exatamente. Eu acho que qualquer profissão, e gosto. Não é? Qualquer profissão, qualquer sim. profissão temos que estar com muito carinho e com muito amor e dedicação. Portanto, estamos a fazer o puxado aí. E já está a ficar douradinha Um bocadinho mais. cebola. Eu também estou aqui atento a ver. Vamos-lhe adicionar então agora a alheira. Assim, em pequenos pedacinhos. Cortamos aos bocadinhos. Exato. E pomos na E cebola. vai-me ajudar a misturar aqui a alheira com a cebola. Certo. Enquanto eu termino aqui, exatamente. Vamos só fazer aqui tipo uma pasta. É o que nós queremos. Vejam lá em casa que o vinho do Porto está a reduzir, está a evaporar o álcool e ao mesmo tempo está a fazer concentração de açúcares, que é o que nós queremos para ficar com uma redução. É a concentração de açúcares. Aqui está pronta. Vamos recuar. Rapidíssimo. E vamos colocar outra frigideira já com açúcar, que é para caramelizar a nossa maçã. Vamos colocar açúcar. Vamos fazer uns cubos. Os nossos telespectadores não conseguem sentir, mas já cheira muito bem. Tanto da alheira como, principalmente, o vinho do Porto, O vinho não é? do Mesmo Porto, aquele não é? vinho do Fica Porto, aqui, das caves mesmo, aquele cheiro intenso. Maçã cortamos aos bocadinhos, aos cubinhos e colocamos misturar com açúcar. no açúcar. que é para caramelizar. E vamos deixar também cozinhar. Entretanto, vamos para ali para o nosso prato, para começar a fazer a base. E o vinho do Porto fica sempre ali. O vinho do Porto fica até nós querermos um ponto de textura. Portanto, tudo depende do prato. Aqui queremos um bocadinho mais denso e ele vai ficando ali a reduzir. Muito bem. Escolhi os canónicos Se calhar eu passo para este lado agora. para aqui. Empratar também é uma parte importante. Muito importante, eu Muito acho. importante. Porque os olhos também comem e deve ficar visualmente também muito bem Apetecível. apetecível. Vamos colocar aqui uns rebentos de beterraba também, que lhe dá. A equipa lá dá atrás cor. está-se a rir porque eu estou aqui. Eu disse que ia ajudar e afinal, pronto, estou-lhe Não, aqui mas a dar está a ajudar. um apoio. Não, está a ajudar. O açúcar está a derreter, que era o que nós queríamos, e automaticamente... Temos que envolver na maçã, não é? Exatamente, e a maçã automaticamente vai caramelizando e vai criando esta cor assim também, Mais dourada, dourada. não é? Entretanto, vamos pegar na alheira e vamos fazer aqui uma bola, que é para E não se vai colocar. sentir o sabor da cebola, portanto, vai sentir um bocadinho, mas Nunca, não é intenso. A própria confecção também já leva cebola, portanto, vamos colocar aqui no centro. Só vai ficar aqui com uma cor ótima. Só baixar agora aqui um bocadinho para cozinhar. Ok. Vamos utilizar então queijo de cabra na nossa receita, que eu já tenho aqui cortado, e vamos colocar em cima da alheira com um bocadinho de açúcar também amarelo
para nós gratinarmos. Isto é um prato simples, portanto, faz-se só com meia dúzia de ingredientes, não é? Que depois dá... Exatamente. E automaticamente muito também saboroso, porque liga muito bem com o queijo. E fica aqui uma ligação perfeita. E agora? Agora vai... Agora, vou-lhe deixar caramelizar aqui o queijo. Ui! É só carregar no botão vermelho e deixar lá ficar o dedo. Força. Força. Um bocadinho mais alto, para que não digam que não ajudou, não é? Ah, obrigada. E o segredo deste prato está exatamente em deixar o queijo bem caramelizado. Está bom? Está Senão ótimo. também fica queimado, não é? Está ótimo. Vamos colocar então A maçã. a maçã. Fica com uma textura ótima. E depois a redução de vinho do Porto, que ficou com... E aqui está o nosso ingrediente, o protagonista. Ficou com esta textura, só conseguíamos com a redução. E eu acho que um quadro tão bonito como o que temos por trás de nós, só podíamos ter também um prato bem português, com queijo de cabra, uma alheira, maçã e uma salada bem E é fresca. também um prato barato, não é? Porque nos dias que correm as pessoas também têm atenção a isso. É um prato que se faz... Nós profissionais temos essa atenção. Esse cuidado. Que é cada vez mais pegar nos produtos menos nobres, que se fazem, é a simplicidade também do produto que nos dá um desafio maior no dia-a-dia para criar pratos fantásticos. E hoje em dia o produto nobre é aquele que nós queiramos trabalhar com muito amor e carinho, que é o caso. Chefe, foi um prazer estar aqui na cozinha consigo. Muito obrigada. Portanto, simples, prático, eficaz e faz-se muito rápido. Eu agora vou provar e nós vamos para um curtíssimo intervalo. Um dos expositores que completa este Porto, o Wine Fest, e a nossa convidada Cátia Moura. Muito boa tarde, seja bem-vinda ao Porto Alive. Em primeiro lugar, como é que correu este primeiro dia? Correu lindamente, ou seja, para o primeiro dia em que é tudo uma curiosidade, para todos os efeitos é uma primeira edição deste festival, eu acho que correu muito bem. Acho que é uma perspectiva também não só da Sós Vinhos, mas uma perspectiva geral, em que tivemos bastante turista, não só a nível nacional tivemos pessoas, mas também tivemos pessoas vindas de França que estão cá a passar férias, que estão cá a visitar esta marginal lindíssima, que para todos os efeitos é visitada por milhões de turistas cada ano que passa, e realmente estão contentes de ver aqui um evento que vem dinamizar um bocadinho todo o vinho do Porto e dar-lhes a conhecer um pouco mais do vinho do Porto e como ele se bebe, e com que gastronomia é que pode ser ajustado. Portanto, o balanço é amplamente positivo. Missão cumprida, não é? Que esse é o principal objetivo deste evento, e todas estas empresas que fazem parceria, mostrar não só cá para dentro, mas também lá para fora as potencialidades do vinho do Porto. É uma mais-valia para a região, na sua opinião? É, sem dúvida, uma mais-valia para a região. Este festival não existia, portanto não havia nenhum festival ou nenhuma feira que cobrisse apenas e tão só um produto único no mundo, que é o nosso vinho do Porto. Para todos os efeitos, é aqui que ele é trazido 6 meses após a vindima, é aqui que ele é envelhecido e é aqui que ele é exportado para todo o mundo. E é de facto, historicamente, é um sítio sem dúvida histórico, por si só, não é? Por termos aqui as caves mesmo ao lado, e pronto, é sem dúvida uma mais-valia. Quem cá vem nesta altura tem a sorte de poder participar neste evento, mas as outras pessoas é quase passagem obrigatória a este local, não é? Principalmente as caves do vinho do Porto. Sem dúvida, passagem obrigatória. Nós, enquanto Grupo Sós Vinhos, dispomos aqui de 2 caves que podem ser visitadas. As caves do Burmeister, que ficam logo à saída do tabuleiro inferior da Ponte Dom Luís, e imediatamente atrás de nós as caves Cálem, que são das caves mais visitadas ao ano, com mais de 180.000 visitantes. De salientar, muitos portugueses sem dúvida alguma, espanhóis, franceses
portugueses, italianos, norte-americanos, que é passagem histórica para quem visita a cidade do Porto, sem dúvida alguma. Apresentamos também mais-valias no que diz respeito, portanto, a fado. Temos sessões de fado todos os dias, exceto à segunda-feira, com a última visita, a partir das 8h45, o turista pode reservar a visita e, juntamente com a visita seguida da prova, pode ouvir fado. Portanto, é um produto turístico muito interessante, não é? Porque estamos a falar de dois patrimónios, praticamente. Sim, são dois produtos eleitos património imaterial da humanidade. Portanto, acho que estamos a fazer o nosso papel. Saem daqui com uma lição bem estudada. E já agora, estamos a falar de vinho do Porto, temos aqui os produtos que a Cátia nos vai apresentar. Exatamente. Portanto, a Sós Vinhos, o grupo Sós Vinhos representa quatro principais marcas de vinho do Porto. São elas a Kopke, é esta garrafa que vemos aqui. A Kopke é a cave ou a casa mais antiga de vinho do Porto, datando de 1638. Apresenta aqui um colheita 2003. É um colheita bastante novo. Trago um colheita porque também é o core, basicamente, da marca Kopke. Portanto, apresenta colheitas muito antigos, desde o ano 1937 até aos nossos dias. Depois, a Burmesters, o Extra Dry White, trata-se de um branco. Para esta altura, estamos em setembro, mas continuamos com algum calor. É muito refrescante, pode ser provado com variadíssimas entradas, uma quiche Lorraine, por exemplo. E as pessoas também aprendem a apreciar o vinho do Porto, não é? A temperatura ideal, a época ideal, isso também é muito importante para passarem a consumir com mais frequência. Exatamente. Portanto, a moderação é algo também que referimos sempre aos nossos clientes, e a temperatura é sem dúvida um grande, é um ponto no qual insistimos bastante para consumir o vinho do Porto, tendo em conta que um branco deverá ser sempre consumido abaixo dos 10 graus, entre os 8 e 9 graus. Depois temos aqui a emblemática marca Velhotes, que em termos de mercado nacional, portanto, é a marca líder no mercado nacional, e daí apresentarmos aqui uma das mais procurados. No mercado nacional é dos mais conhecidos. E no internacional, já agora, entre estes? No mercado internacional, muitos procuram Kopke. Porquê? Porque já tem alguma informação que se trata, de facto, da casa mais antiga de vinho do Porto, e as pessoas que realmente nos visitam já fizeram algum trabalho de casa. Portanto, já sabem minimamente as categorias. Nós, obviamente, reforçamos sempre com as categorias que existem de vinho do Porto, mas já vem com algum trabalho de casa estudado, e então procuram uma gama um bocadinho superior às categorias básicas, digamos assim, que é o Ruby, o Tawny e o branco. Temos aqui outro tipo, um Porto Calem 10 anos. Portanto, nesta categoria existe, neste estilo de vinho, que é um estilo de vinho Tawny, existe o 10, 20, 30 e 40 anos. Este é um 10 anos, portanto é uma média de idade que depois somará os 10 anos, de idade. Também que pode ser muito bem combinado com uma sobremesa, por exemplo, de chocolate, combina um crepe com gelado de chocolate, por exemplo. Combina também tem essa valia, não é? Porque aqui as pessoas também aprendem gastronomia que devem associar com o vinho do Porto. Também tem notado isso, da reação principal das pessoas, ficam surpreendidas com esta variação de combinações, não é? Sim, sem dúvida. Muitos estrangeiros, mas muitos portugueses também. Acho que o nosso papel também passa por educar, tanto a nível nacional como a nível internacional. Mas tem procurado bastante. Porquê? Porque o vinho do Porto é um vinho fortificado, portanto estamos a falar de 20 graus em termos de álcool. É bastante forte. Para usufruir simples, é maravilhoso, de facto, mas com alguma gastronomia, ajustada a alguma gastronomia. Aliás, é o que este evento também pretende fazer, é ligar a gastronomia ao vinho do Porto. E complementam-se perfeitamente. Acho que em Portugal não temos razão de queixa, temos ótima gastronomia e o vinho do Porto e ótimos vinhos, sem dúvida alguma. E agora, por último, a Barros, portanto, que é uma marca que data de 1913, é uma marca portuguesa que no próximo ano completa os seus 100 anos. Está de parabéns, portanto. Sem dúvida. Este é um 30 anos, portanto, dentro do que expliquei anteriormente relativamente à Porto Calem, é uma média de idade, mas desta vez que completa os 30 anos.
Cátia, muito obrigada, lição bem estudada. Obrigada por nos teres deixado vir aqui até o seu expositor. A nossa próxima conversa para os mais golosos vai deixá-los com água na boca. A julgar pelo aspecto, já pouco fica por dizer. Connosco está Pereira Leite, secretário-geral da Associação Empresarial de Penafiel. Seja bem-vindo ao Porto Alive. Estamos aqui a falar de vinho do Porto e o que é que fica bem com o vinho do Porto? Muito obrigado, Um docinho. Bom dia. Acho que o vinho do Porto tem tanta qualidade e é tão agradável que exige naturalmente um doce de igual qualidade. E os doces de ovos em geral, e estes doces de que falaremos em particular, são perfeitamente adequados a transformar esse momento de gastronomia num verdadeiro paraíso. Estamos a falar aqui de doces que fazem parte da terceira edição do Doces e Sabores, que vai acontecer Em Penafiel, este fim de semana, onde sexta, as sábado pessoas e também domingo. podem ir. Muito Exatamente. bem. E, portanto, que doces é que nós temos aqui? Porque as pessoas já estão com água na boca lá em Claro, casa, de certeza. Eu devo dizer que não são só as pessoas lá de casa, eu também já estou. Eu também. Eu confesso, e aqui a nossa equipa também já está. São doces tradicionais de Penafiel. Posso-lhe dizer, um deles, este de maior dimensão, trata-se do chamado pão de ló, um nome vulgar, embora neste caso concreto, esta especialidade é porque tem uma qualidade especial. É de resto de Penafiel que há longos anos se lançou ao mundo esta preciosidade. É uma forma diferente, há outras zonas do país que fazem o pão de ló, mas este é diferente. A casa que fabrica este pão de ló, inclusive, ganhou o primeiro prémio do pão de ló da última Agrival. Tem uma qualidade fantástica. E como já provou, qual é o segredo? É mais úmido? É mais fofinho? É mais fofo, talvez, é mais fofo. É muito leve. E vou-lhe dizer uma particularidade que não sei, com certeza conhece, e peço desculpa de estar a amassá-la com isso, mas não poderia deixar de dizer que uma das formas de melhores do meu bolo pão de ló é exatamente nunca o partir com uma faca. Ora, aqui está, uma novidade que eu não sabia. Exatamente, e portanto sair um naco, e esse naco sai como sai, e é assim que deve ser, e não cortado à fatia, porque perde sabor e qualidade. Aliás, há vários produtos da culinária que assim devem ser tratados. Estamos sempre a aprender neste Porto Alive. Por outro lado, temos depois aqui o chamado pão podre. O pão podre é um pão tradicional de Penafiel. Que é este aqui, não é? Esta rosca. É um pão que tem, naturalmente, uma duração muito grande. É um pão extremamente agradável, comido fresco, comido torrado, comido dias depois, dura muito. Como sabe, antigamente havia que arranjar soluções que pudessem responder às necessidades de manutenção e conservação dos produtos, fossem eles de tipo doces ou fossem eles de sardinhas ou outras coisas do género. Por exemplo, o bacalhau, nós somos tão famosos no bacalhau salgado e seco. Neste caso específico, é uma forma de garantir que o pão durava. Claro. Para além da broa tradicional, que chegava a durar 8 dias, este também é um caso específico. E este pão, desculpe interrompê-lo, dura tanto porque é amassado à mão, É amassado incompletamente à mão. A forma tradicional é feita como este é feito, em fornos de lenha. Tudo isto é feito em fornos de lenha, aquecidos a lenha e feito manualmente, o que dá um trabalho infindável. Como falaremos de outro que dá o mesmo tipo de trabalho, e isto chega a fazer bolhas nas mãos, amassá-lo, porque ele é muito... pega-se à mão e, portanto, vai provocando alguma... Quanto tempo é que um padeiro, neste caso, fica a amassar muito tempo, mais de uma hora. Mais de uma hora a amassar. Realmente... E ainda se mantém essa tradição, não é? Essa é que é a curiosidade. De resto, não é fácil encontrar este produto, dada a dificuldade de o fazer. E a dificuldade de o fazer se não for assim. Portanto, claro, e distingue-se bem quando é bem feito, quando é feito e quando não é, com certeza. O sabor é diferente. Depois tem aqui as chamadas cavacas, e que são dois tipos de doce que têm a ver com outra forma de fazer. As cavacas e os bolinhos de amor. Embora eles tenham algumas semelhanças, a verdade é que o bolinhos de amor é um doce falado desde há muitos séculos em Penafiel. São produzidos numa freguesia de Penafiel, por uma casa específica que os coloca no mercado. Aliás, o nome está inclusivamente registado. E naturalmente são tão bons que depois há tentativas de algumas outras casas os procurarem imitar. E naturalmente, não sei se melhor ou pior, mas a verdade é que o que nós falamos é dos bolinhos de amor,
de casais novos. Esses bolinhos de amor têm uma particularidade. O que vê em cima, que é açúcar, aquela zona branca, é feita com açúcar derretido e com os dedos. Portanto, queima inclusive as mãos. E é feito eu vou provar um a um. Posso provar um? Pode, enquanto faz a explicação de como é que eles são feitos, eu vou provar um bolinho. Portanto, porque estão aqui à mão de semear. E claro, olha, vai-se deliciar seguramente. Vamos lá ver. Tem piada porque estes doces, isto é feito um a um. Uma coisa espantosa. Desse tamanho, os bolinhos de amor são feitos com um cuidado espantoso. Depois temos ali outra situação, que é o doce da Teixeira. Também é um doce tradicional. E não estão aqui, mas porque eu não quis trazer, exatamente porque não tem o mesmo tipo de sabor, mas são considerados também doces tradicionais de Penafiel, que são as tortas de São Martinho. Estou a assinar para a cama a dizer que está ótimo. Eu sei que tinha. Eu tinha a certeza, sabe? Por isso é que nem esqueci a ver se achava bem ou mal, porque eu tinha a certeza que achava bem. Não é? Claro que sim. E as tortas de São Martinho é outra raridade que eu não trouxe por uma razão simples. São produtos feitos com carne. E, portanto, achei que, embora pudessem dizer bem com o vinho do Porto, acho que não seria de igual qualidade juntamente com o vinho do Porto. É um produto excelente, com muitas outras coisas. Mas não, e portanto não trouxe. Mas também estão disponíveis para quem quiser provar, experimentar tortas com muitas centenas de anos já de receita, digamos assim, muito também bem. feitos à mão. E este evento, portanto, é um sucesso em Penafiel, não só pela população local, mas também por pessoas que vão quase de todo o país, arrisco-me a dizer, de propósito para provar estes doces. Não é? E é essa qualidade, e devo dizer-lhe que tem um ponto de vista de recepção pelas populações que não são de Penafiel, muito interessante, porque estes doces são famosos no país todo. E além disso, nós fazemos uma outra coisa que eu acho que tem alguma piada. Nós, durante o evento, que são estes 3 dias, nós temos pessoas que vão com um tabuleirinho e com miniaturas destes doces, ou pequenos bocadinhos destes doces, a todas as lojas do comércio tradicional, onde entram e oferecem a quem está, aos clientes dessas lojas tradicionais, uma prova de qualquer um destes doces. Portanto, as pessoas podem provar isso perfeitamente. E é muito bom. É muito bom. As pessoas deliciam-se com isso. É evidente que as pessoas que estão no comércio tradicional quase todas já conhecem estes produtos, mas nunca é demais fazer realçar a qualidade dos produtos da sua terra, e que muitos forasteiros lá vão procurar porque acham que é uma forma muito agradável de se deliciarem. E nesta altura, estes produtores continuam a produzir, portanto, por assim dizer, estes bolinhos, nesta altura de mais dificuldade, estes doces conventuais continuam a ser procurados? Eu vou-lhe dizer o seguinte... À margem um bocadinho deste evento, não é? Desta terceira edição. Pois, naturalmente. Eu acho que este evento também os ajuda. Claro. Ajuda porque... as dificuldades são grandes e estes são doces feitos por pequenas empresas artesanais e familiares que, quando começa a cair sobre elas um sem número de obrigações acrescidas, um sem número de exigências fantásticas, em que o próprio forno a lenha quase tem que ser revestido a ouro para poder passar e não sei o quê, isto começa a ser complicado e traz encargos que levam muitas vezes as pessoas que não estão aqui para ganhar fortunas, nem podem ganhar fortunas com isto, a desistir. E é uma pena que nós percamos, este é um dos problemas da globalização, é que percamos estes pequenos nichos de prazer, digamos assim, que eram disponibilizados a todos nós e que, se continuarmos assim, naturalmente se vão aqui e ali deixando cair no desuso. E é uma coisa que eu aprendi ontem com o chefe Rui Paulo, para se cozinhar, para fazer o que quer que seja, é preciso fazer com gosto, e por isso é que estes doces são tão saudáveis. Deixe-me dizer-lhe, não é só com gosto, é com gosto e amor. E amor. É. Ter amor por aquilo que estamos a fazer, e estamos a fazer numa perspectiva de satisfação pessoal, mas também muito na perspectiva de poder satisfazer o prazer dos outros. Nós estamos a perder o sentimento de fazer as coisas para os outros. E é bom que o encontremos, se não for noutras coisas, pelo menos aqui, que os encontremos nesta área, de poder ficar satisfeitos por darmos prazer aos outros. Cada vez mais nós temos que pensar que o mundo não somos nós. O egocentrismo tem que... olha, a água vai pelo rio abaixo até ao mar, deixe-o ir, deixe-o ir.
Foi um prazer falar consigo. Muito Prazer obrigada. foi meu. Muito obrigado pelo convite de felicidade. Muito obrigado. Convidamos, portanto, todas as pessoas este fim de semana a irem até à 3ª edição do Doces e Sabores, mas maravilhosos são também os cocktails que nós vamos fazer já a seguir com este ingrediente que tem sido o protagonista, o vinho do Porto. Este é um dos locais mais privilegiados da cidade de Gaia, não só por esta fantástica paisagem, mas também porque aqui, atrevo-me a dizer, estão os melhores cocktails do mundo. À minha esquerda está Paulo Guedes de Carvalho, é especialista em cocktails, e à minha direita Jorge Dias, diretor-geral da Porto Cruz. Muito obrigada por nos terem recebido. Sr. Diretor, eu vou primeiro aqui falar com o especialista, pode ser, porque vamos fazer um cocktail. Qual é o cocktail que vamos fazer? O cocktail que vamos fazer é o Spicy Pink, que é o ex-libris do Espaço Porto Cruz, também apelidado gentilmente da Dama de Negro, que é o símbolo da Porto Cruz. Muito bem. Este espaço tem também um expositor na Porto Wine Fest, Exato. que ontem foi muito requisitado. Muitos turistas e não só aproveitaram para ir lá experimentar a sua especialidade. Tivemos 3 amostras da nossa carta de bar daqui do edifício Porto Cruz. Um deles é o que vamos fazer? É o que vamos fazer agora. Uhum. Além desse, tivemos o mandarina e o rosemary, que são 3 exemplos da nossa carta de bar de cocktails com vinho do Porto. Muito bem, então, ao trabalho, vai ficar aqui então a fazer o cocktail e nós vamos conversando, portanto, porque este é um espaço recente, mas muitas pessoas passam por aqui, não é, Sr. Diretor, por mês? É isto, nós abrimos ao público, enfim, grosso modo, no final de junho, no início de julho, levamos pouco mais de 2 meses de atividade e tem passado em média cerca de 6 mil pessoas por mês neste espaço. Parece que é francamente bom para um espaço tão recente. Como é que surgiu esta ideia? Primeiro, a paisagem é fantástica, não é? Estamos, como eu disse, num sítio privilegiado. O tempo também tem ajudado. São Pedro tem sido bonzinho. Como é que surgiu esta ideia de abrir este espaço? A Porto Cruz só tinha, as instalações todas da Porto Cruz são na zona alta de Gaia, acima das Devesas, e não tínhamos aqui uma presença na zona ribeirinha, que é procurada por cada vez mais turistas. De forma que não fazia sentido também estarmos a fazer aqui umas caves. Não é? Caves já temos aí algumas magníficas, não é? Portanto não fazia qualquer sentido. De maneira que optamos por fazer um conceito diferente e poder dar a quem nos visita uma nova experiência no mundo do vinho do Porto e do Douro. E, portanto, decidimos fazer um centro de interpretação multimédia em que mostramos o vinho do Porto e a região do Douro de uma forma diferente da concorrência, complementar. É mais jovem também, atrevo-me a dizer. Porque também temos, e essa também era uma das coisas que estava no nosso caderno de encargos, era atrairmos uma nova clientela ao vinho do Porto. O vinho do Porto está associado a demasiado formalismo e, portanto, tínhamos que, e para atrair os jovens, não pode ser com um copo especial para beber o vinho do Porto, servido à esquerda, quase com gravata, e, portanto, tivemos que, de facto, encontrar aqui um conceito diferente para atrair esse público. E por isso mesmo é que decidimos não só, enfim, fazer aqui uma parceria com o chefe Miguel Castro Silva para fazer aqui o restaurante de Castro Gaia, num conceito de petiscos portugueses, de partilha desses petiscos, e um bar essencialmente vocacionado para cocktails, cocktails diferentes, mas sempre a saberem a vinho do Porto, sobretudo para as pessoas poderem experimentar uma nova forma mais descontraída, mais fácil de beber o vinho do Porto. Este hábito tem mudado ao longo do tempo, portanto agora a camada mais jovem também procura beber vinho do Porto e aqui ensinam de forma diferente a apreciar este vinho, não é? Esta marca da região. Exatamente. Nós aqui, enfim, naturalmente que vendemos também o vinho do Porto clássico no copo do arquiteto Álvaro César, mas temos mais procura de cocktails do que do vinho do Porto, simplesmente. O que deixa-nos contentes, porque de facto era esse o objetivo, era dizer que, aliás isso também é reproduzido nos próprios conteúdos multimédia,
Há muitas categorias de vinho do Porto, há muitos momentos em que se pode beber vinho do Porto e não apenas como aperitivo em alguns mercados ou apenas como um digestivo noutros mercados. E a vossa presença no evento tem de facto atraído muitas pessoas, tem conseguido passar a mensagem. Muitas pessoas também ficam a conhecer este espaço depois de terem estado lá em baixo, não é? Que não conheciam. Exatamente. Não, este evento é importantíssimo, não é? Porque cria uma nova atratividade aqui em Gaia, um novo momento de atração para o Cais de Gaia e, portanto, mesmo que este seja o ano zero e, portanto, ainda, enfim, seja uma versão... Exatamente. Contudo, queremos que um evento com atratividade sobre o vinho do Porto é importante para todo o setor e, ao fim e ao cabo, para toda a região. Muito obrigada, foi um prazer falar consigo. Eu agora vou passar um bocadinho aqui para a prática, falar com o Paulo. Portanto, nós podemos ver a elaboração deste cocktail. Que ingredientes é que foram usados? Neste cocktail foram usados, além do Porto Pink, que é um dos nossos produtos mais requisitados, não é? Sem dúvida alguma, usamos chili, laranja e hortelã. Lhe dá uma combinação explosiva. É uma combinação explosiva para quem gosta de picante, sem dúvida alguma. Podemos fazê-lo sempre só com um ligeiro toque de picante, sente-se mais o doce do chili, mas vai para o gosto de cada um, não é? E há clientes que gostam dele bem picante. E já lá embaixo, no recinto do festival, nos disseram que estes cocktails são de facto fantásticos. Qual é o seu segredo? Fazê-los com amor. Tal como na cozinha, nós temos mostrado ao longo deste programa, com os chefes que temos falado, que de facto o amor e o gosto da dedicação muda tudo. Gosta do que faz, Paulo? Adoro. É muito importante, não é? É muito importante gostarmos daquilo que fazemos, sem dúvida alguma. E convida de facto as pessoas a virem provar. Exato. Muito obrigada, Paulo. Dá-me licença agora de provar o cocktail, antes de terminarmos, porque estamos já a terminar este programa. Eu vou provar, já sabe que pode ficar na nossa companhia, porque amanhã regressamos para mais um Porto Alive especial aqui no Porto Wine Fest. Entretanto, aprovadíssimo. Muito obrigada aos dois. Até amanhã. Obrigado.